tua misericórdia grandiosa sobre nossas vidas e que temos desfrutado a cada dia, Deus. Só Tu mesmo pode compreender as nossas necessidades, nossas fraquezas, nossas falhas, e assim mesmo Tu tens estado conosco, nos ensinando, nos instruindo, para que o nosso caminhar seja cada dia mais firme. Pai, aqui estamos na Tua casa para ouvir a ministração da Tua palavra. Dá-nos o entendimento, a compreensão, dá-nos a revelação profunda dela, meu Pai, ó Deus, para que possamos caminhar com firmeza e assim, Senhor, sermos blindados pelas vozes do que o mundo muitas vezes tenta nos influenciar, meu Senhor, mas que possamos caminhar com firmeza até o final da jornada. É o Teu servo que vai ministrar nesta noite. Continua dando a ele, Senhor, o conhecimento da Tua palavra, e para ele nos trazer, Senhor, a profundidade, a altura, a largura e o comprimento dela, para que possamos entender e compreender, ó Deus, e sairmos nesta noite aqui, compreendendo a Tua vontade para nesta jornada que temos começado hoje. Pai bendito, é assim que oramos a Ti, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. É sobre isso, meus irmãos, que nós vamos falar nesta noite, sobre esses cânticos que entoamos, sobre corpo, sobre humildade, sobre unidade, humildade, mansidão. É o que o apóstolo Paulo vai nos ensinar nesta noite, que ele está ensinando a sua igreja, que ele pastoreou por 3 anos na cidade de Éfeso, e que hoje o Senhor também vai nos edificar nesta noite. Nós temos estudado até aqui os 3 primeiros capítulos, e nesses 3 primeiros capítulos da carta aos Efésios, nós podemos observar que Paulo está tratando de assuntos teológicos, eminentemente doutrinários. Ele fala da salvação, que é por fé em Cristo Jesus, não por obras, para que ninguém se glorie. Ele fala das riquezas celestiais que nós temos em Cristo Jesus. Ele fala e ora para que o Senhor abra os olhos do coração para que nós possamos compreender o nosso chamado. Ele fala do mistério de Cristo, que é a unidade, a unificação de gregos, gentios, judeus, todos compondo uma única família em Cristo Jesus. E aqui, a partir do capítulo 4, os assuntos abordados por Paulo são eminentemente assuntos práticos, do cotidiano, do dia a dia. Nós vamos ver aqui, a partir do capítulo 4, Paulo fala à igreja, como deve a igreja se comportar. Paulo fala à família, capítulo 5. Capítulo 6, Paulo fala de batalha espiritual, revestir das armaduras de Deus. E a ênfase de Paulo, a partir do capítulo 4, muda completamente. Ele deixa de falar de doutrinas teológicas, digamos assim, e parte agora para falar de assuntos do dia a dia, que a igreja precisa viver. E para fazer essa transição, inclusive, Paulo utiliza muito a palavra andar. E eu trago essas referências aqui. O capítulo 4, verso 1, ele já diz: andeis de modo digno, rogo-vos para que andeis de modo digno. Capítulo 4, verso 17, ele diz que nós não devemos andar mais como os gentios. Capítulo 5, verso 2, nós devemos andar em amor. Capítulo 5, verso 15, ele diz que nós devemos andar prudentemente. Veja que do capítulo 4 em diante, Paulo está exortando e ensinando a igreja a andar, a caminhar, a se comportar, a adotar atitudes. E o capítulo 6, ele não usa a palavra andar, mas o capítulo 6 é eminentemente um capítulo para aqueles que querem andar em vitória. Tem que, para ser vitorioso, para vencer as hostes das trevas, para vencer os principados, potestades, dominadores, é preciso revestir-se da armadura de Deus, que isso está no capítulo de número 6. Então, a ênfase de Paulo aqui é no andar e no caminhar da igreja, é como a igreja se comporta, como a igreja agora precisa adotar um novo estilo de vida. E essa expressão andar significa um estilo de vida.
nos evangelhos, no Novo Testamento como um todo, os apóstolos sempre falam que nós não devemos mais andar da mesma maneira como andávamos antes de conhecer a Cristo. Nós não podemos andar como aqueles que estão nas trevas. O andar do cristão é diferente, o proceder do cristão é diferente. Esta, então, a partir do capítulo 4, é a ênfase do apóstolo Paulo na questão da unidade, da vitória, da forma como a igreja precisa se comportar em todos os âmbitos e segmentos da sua vida. Ele diz como a igreja precisa andar enquanto congregação, ele diz como a família precisa andar, ele diz como nós devemos andar em amor, ele diz como nós não devemos andar, ou seja, não devemos mais andar nas práticas e costumes dos gentios. Então é uma mudança de ênfase para a prática de vida. E Paulo, neste andar, nessa nova prática, nesse novo proceder, Paulo está preso, encarcerado, mas ele não tem como motivo de lamentação ou autopiedade o fato de estar preso para se lamuriar das suas cadeias. Ao contrário, ele usa as suas cadeias, usa a sua prisão. Essa é mais uma delas, mas Paulo foi preso algumas vezes ao longo do seu ministério, mas ele usa das suas cadeias para abençoar, para aproveitar, para escrever a igreja e para abençoar a igreja. E hoje nós vamos ver como a igreja precisa andar em unidade. A ênfase de Paulo, capítulo 4 inteiro, é na unidade da igreja, como a igreja precisa e deve andar de uma forma não uniforme. Nós vamos abordar mais à frente que unidade é diferente de uniformidade. O que é uniforme, irmãos? Conceito básico, o que é uniforme? Todo mundo igualzinho, né? Tá todo mundo, quando a gente vai fazer congresso de mulheres, culto de boais, congresso, todo mundo, bora fazer farda. As mulheres hoje já usam até as paletas, né? As fardas já não são tão iguaizinhas assim, não estão mais tão uniformizadas. Agora tem a paleta do verde ali, aí tem um monte de tons de verde claro, amarelo, verde-limão, abacate, por aí vai. Mas é tudo na tonalidade de verde. Uniformização, uniformidade, é todo mundo sendo igualado e ficando igual, desprezando as diferenças que há entre uns e outros. As diferenças mais claras que nós temos são as diferenças físicas. Eu sou completamente diferente fisicamente do pastor Jean. Ele deve ter quase 1,90 m, eu tenho 1,60 m e alguma coisa. Eu acho que é 1,69 m, eu acho que eu tenho. Então, aí já tem diferença de altura. Então, unidade é diferente de uniformidade, que é o que nós vamos discutir. E Paulo enfatiza esse capítulo 4, tendo falado no capítulo 3, do mistério de Cristo, em que ele transformou dois povos completamente diferentes em um só povo, um só corpo, como ele mesmo aqui no capítulo 4 vai falar mais adiante. Nós temos agora um só corpo, somos um só povo de Deus. Então, nós precisamos compreender bem o que Paulo está falando aqui, porque a prática da vida da igreja precisa ser uma prática de unidade, não de uniformidade. E para vivermos em unidade, Paulo, no versículo de número 1, ele diz, olha, tendo falado do mistério de Cristo, no capítulo 3, tendo falado da muralha que dividia os povos, tendo explicado que Jesus derrubou a barreira, os muros que se separavam e que geravam inimizade entre judeus e gentios, e transformou esses dois povos que eram inimigos, transformou todos eles em um único povo, em um único corpo. Paulo começa o capítulo 4 dizendo, tendo falado isso, eu rogo a vocês, irmãos, que agora, tendo sido chamados para este único corpo, que vocês andem de modo digno a esta chamada que vocês receberam em Cristo Jesus. Paulo diz que esta vida digna é uma convocação para andarmos
caminharmos de forma diferente, como andávamos antes de sermos chamados por Jesus. Quando Jesus nos chamou, antes de nós sermos chamados, nós andávamos de qualquer maneira, andávamos satisfazendo os desejos e os prazeres pecaminosos da nossa carne, andávamos nas orgias, na prostituição, nos vícios, andávamos no engano, andávamos na mentira, tínhamos um proceder, e esse andar significa procedíamos enganando os outros, procedíamos querendo ter benefício próprio, caminhávamos e andávamos buscando os nossos próprios interesses. Mas agora, a vida digna que Deus e Cristo Jesus nos chamou é um outro caminhar. E essa vida digna tem uma forma de viver, tem um modo de andar, tem um modo de caminhar. E essa palavra digna, Paulo utiliza uma palavra que tem uma ideia de balança. Uma vida digna é uma vida equilibrada. Lembra que nós falamos na última terça-feira sobre conhecermos a altura, a largura, o comprimento e a profundidade do amor de Deus? Ou seja, Paulo no capítulo 3 já nos chama a uma vida equilibrada. Tem gente que só anda no jejum e na oração e se esquece de andar nesta terra, de trabalhar, de fazer alguma coisa, de buscar o sustento da sua família, e fica só orando. Não, Jesus vai mandar o corvo, Jesus vai mandar o pão que desce do céu, mas Jesus manda também: conheça a altura de Deus, mas viva nesse horizonte. Nós estamos num corpo físico que precisamos trabalhar. Então tem gente que é completamente desequilibrada, quando vem para Jesus, ou é 8 ou é 80, né? Ou é muito acelerado e agora só quer saber de oração, e oração tem que ser sem cessar, como a palavra nos diz, mas não é só orar, irmão, tem que agir também. Até a oração teve um momento que Deus mandou parar. Lá na travessia do povo no Egito, quando Moisés está diante do Mar Vermelho, na travessia do mar, Deus disse para Moisés: Moisés, por que tu clamas a mim? Por que tu está orando? É isso que Deus está falando. Por que tu está orando para mim, Moisés? Diga ao povo que... Então tem tempo para orar, tem tempo para marchar, tem tempo para jejuar, tem tempo para comer, tem tempo para tudo. Mas tem gente que vive uma vida completamente desbalanceada. Paulo diz, essa vida digna que ele chama a nós para vivermos, é uma vida equilibrada, uma vida com Deus, vivendo os propósitos de Deus, não nos esquecendo do alvo que nós temos em Cristo Jesus, não nos esquecendo do objetivo maior da nossa vida. O nosso objetivo maior, irmãos, não é conquistar as coisas desta terra, apesar de que Deus nos dá. Ele diz que se formos fiéis e obedientes ao Senhor, comereis o melhor desta terra. Quem não quer comer um bom pirarucu de casaca? Quem não quer comer um bom jaraqui? Quem não quer comer uma boa caldeirada de tambaqui, aquele tambaqui de óculos, como dizia o pastor Mel, com o olho grandão, aquela cabeça que não cabe na panela? Quem não quer comer o melhor desta terra, irmãos? Mas esse não é o alvo da nossa vida. Tem gente que está desequilibrada, vivendo uma vida indigna, buscando apenas as coisas desta terra, o jaraqui, o tambaqui, o pirarucu, mas está se esquecendo de juntar tesouro nos céus, orando, evangelizando, proclamando o evangelho. Então Paulo diz: eu rogo a vocês que vocês vivam de modo digno ao chamado que vocês receberam a partir de Cristo Jesus. E esta vida digna, este andar digno, no versículo 2, Paulo diz como é esse andar digno. Andar de modo digno é desenvolver algumas virtudes cristãs que Paulo enumera. E ele enumera 4 virtudes do andar digno de um crente. Nós vamos ver no verso 2. O andar digno do cristão é aquele que anda, 1, com toda humildade. 2, que anda em mansidão. 3, que anda em longanimidade, ou algumas versões está aí como paciência. E a 4ª virtude daquele que anda dignamente ao chamado é aquele que suporta um ao outro em amor. Versículo 2 é o que Paulo está nos chamando para viver esse andar digno da vocação que foi entregue a nós como gentios. Nós precisamos andar em mansidão, humildade, longanimidade ou paciência, depende da versão aí dos irmãos, a minha aqui é longanimidade, e devemos suportar em amor.
4 virtudes do andar digno de um cristão que foi chamado por Jesus. E nós precisamos examinar bem essas 4 virtudes, se Paulo está fazendo um rogo. E esse rogo aqui não é implorando, irmãos, não é essa expressão, rogo-vos, pois, irmãos. Às vezes a gente tem aquela ideia de que Paulo está fazendo assim, por favor, eu vos imploro, não dá essa impressão? Essa palavra rogo-vos parece um pedido assim, pelo amor de Deus, por favor, façam isso. Essa palavra rogo-vos não é um pedido de por favor, ou uma sugestão. Não é uma sugestão de Paulo. O andar digno não é uma sugestão, andar em humildade, em paciência, em longanimidade e suportando. Não é uma sugestão. Esse rogo-vos é uma ordenança apostólica. Paulo está dizendo, quem anda de modo digno, anda dessa maneira. Em humildade, em mansidão, ou em paciência ou longanimidade e suportando em amor. Então não é uma sugestão do apóstolo, é uma ordenança do apóstolo. Para quem quer andar de modo digno, ele está dizendo, é quase como se fosse um imperativo, uma ordem. Tem que andar desta maneira. É este tom que Paulo está usando aqui no capítulo 4, aqui no versículo 1. E quais são as virtudes que ele diz, que Paulo diz que precisamos desenvolver como cristãos? Não podemos nos esquecer que a nossa salvação foi pela fé em Cristo Jesus. Ele nos selou com o Espírito Santo da promessa, Ele nos redimiu com o seu sangue, Ele pagou o preço da nossa condenação, Ele nos tirou do império das trevas, nos transportou para o império da luz, Ele nos tirou do juízo e da perdição, do fogo eterno. Jesus, no seu sacrifício, Ele fez tudo isso que era impossível a cada um de nós. Isso não era possível a ninguém. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que todos pecaram e foram destituídos, perderam a glória de Deus da sua vida. Mas em Cristo Jesus nós somos tornados filhos de Deus e a glória de Deus volta a habitar em nós por meio do Espírito Santo. Isso é salvação. Mas a salvação não para e não termina no momento em que nós levantamos a mão e aceitamos a Cristo como Salvador. Para isso, se nós aceitarmos e morrermos, está tudo resolvido. É o ladrão da cruz, que é o exemplo. Ele, Pai, estou aqui, creio, lembra-te de mim na hora que tu entrares no paraíso. E Jesus mesmo disse o que para ele? Para o ladrão? Hoje mesmo estarás no paraíso. Ele morreu e foi para o céu. Está lá no paraíso. Está salvo. Ele não teve, porque o sangue de Jesus é assim, ele lava, purifica na hora, no momento, ele nos torna justo, ele nos justifica. É isso que Paulo diz aos Romanos, é Cristo quem vos justifica. É como se Cristo fizesse assim, na hora que nós aceitamos e cremos no coração. Paulo escreve aos Romanos dizendo assim, se com teu coração creres e com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, serás salvo. Então é uma ação que nós operamos no coração pela ação do Espírito Santo, cremos, proclamamos, aceitamos a Cristo, é como se Ele tirasse a nossa roupa, o manto do pecado, e Jesus veste o manto de justiça, que é dele, e nos reveste com o manto de justiça, e agora de uma hora para outra, nós trocamos de roupa, trocamos de natureza, tiramos a natureza do pecado, e agora recebemos a natureza da justificação de Cristo Jesus em nós. É assim que opera no mundo espiritual. Mas a partir disso tem que caminhar, tem que andar. Se nós permanecermos vivos aqui, não adianta ficar na fé lá de 1988, quando você aceitou Jesus. A isso Deus chama de santificação, a jornada de santificação é necessária. Então, quando Paulo diz isso aqui, é uma ordem para que nós caminhemos nessa jornada de justificação que a salvação em Cristo Jesus nos assegurou e nos garantiu a possibilidade de sermos purificados dos nossos pecados. Então, nessa jornada, Paulo diz aqui que esse andar digno precisa ser um andar em humildade. E é interessante que a humildade, irmãos, não é uma característica do caráter que na cultura greco-romana era admirada. A humildade, na verdade, na cultura romana, grega,
na filosofia grega era algo desprezível. Porque o que seria humildade? A humildade, na verdade, é a renúncia dos interesses pessoais. É aquele que é capaz de abrir mão de algo que lhe era favorável ou algo de que lhe era interessante, ele abre mão. Humildade não é aquele que se veste todo rupelinho, com roupa rasgada, todo cheio de puída, mulambo, a missionária falou, foi ela. Todo mulambo. Humildade não é andar mulambento, todo sujo. Isso não é ser humilde, isso é ser sujo e porco. Isso precisa, um banho resolve. Uma roupa simples não é sinônimo de humildade. Tem gente, olha o que eu vou dizer, tem gente que não tem recursos, que é pobre, mas é orgulhoso e altivo. Tem gente que é rico, milionário, bilionário e é humilde. Então, humildade não tem nada a ver com posses financeiras. Humildade é um traço, uma característica do caráter da pessoa, em que ela se dispõe a abrir mão de seus próprios interesses. 1 Coríntios capítulo 13, o amor não busca seus próprios interesses. É esta característica que Paulo diz, quem anda dignamente da chamada de Cristo, anda em humildade. A cultura greco-romana valorizava outra característica do caráter, que é a altivez. Eu até usei uma expressão aqui, que é a expressão real, é megalopsikia. Isso significa, é o cara que tem desejos nobres, altivo, é o cara que é pomposo. Esse era o traço do caráter que a filosofia greco-romana valorizava. E Jesus veio para completamente mudar esse conceito do que realmente é real. No reino de Deus, a altivez, o orgulho é completamente desprezível, é ao contrário. Na cultura secular, o orgulho e a altivez, ela é valorizada. Não, afinal de contas, eu tenho amor próprio, eu sou orgulhoso, vou me rebaixar e pedir desculpas? Não, eu sou o chefe, eu sou o líder, eu sou o pastorzão, eu vou me humilhar e me rebaixar e me pedir perdão? Isso é muito humilhante. Por quê? Porque a cultura secular valoriza a pessoa, o homem que não chora, o homem que é valente, a pessoa que é o guerreiro, esse aqui é valorizado, mas o nosso Senhor, o nosso Cristo, o nosso Salvador, ao contrário de todo esse conceito filosófico da vida romana, da filosofia mundana, que também está em voga e presente nos nossos dias de hoje, foi completamente oposto. O nosso Senhor, Ele tinha toda a riqueza, Ele tinha toda a glória, Ele era Deus, Ele estava com Deus, Ele estava sentado à destra de Deus, mas Ele não subiu ao seu coração o fato de ser igual a Deus. Antes, Ele se esvaziou e fez o quê? E se humilhou. Olha aí, ó. O que Cristo valoriza não é o encher-se, mas é o esvaziar-se. Por isso cantamos, mais de ti, e menos de mim, menos de mim, menos de mim. Que Ele cresça e que eu diminua. Porque o nosso Salvador, aquele que conquistou a nossa redenção, fez isso. Ele se esvaziou, Ele se humilhou, Ele serviu humildemente aos seus discípulos. Se não lavar os vossos pés, vocês não terão parte no meu reino, disse Jesus. Então, quem anda de modo digno, segundo Paulo aqui, segundo o ensino de Cristo, segundo as Escrituras, quem verdadeiramente anda de modo digno, anda em humildade, rejeitando e abrindo mão de seus próprios interesses e das suas próprias convicções, seus próprios benefícios. É isso que nós precisamos entender, que é uma das características, uma das virtudes de quem anda dignamente do chamado de Cristo. E, meu irmão, se nós viemos do pó, quem sabe que é pó, veio do pó e para o pó vai voltar, tem algum direito de se orgulhar? O salmista diz, Senhor, Tu sabes que eu sou pó, por isso tenha misericórdia da minha vida, porque Tu sabes a minha natureza e a minha constituição. Nós somos pó, irmãos, então não há espaço no reino de Deus para orgulho, altivez ou querer ser algo que não é. Esses, inclusive, as profecias do profeta Isaías, ele diz, ao orgulhoso eu
rejeito, melhor dizendo, ao orgulhoso eu resisto. Ou seja, Deus resiste ao que é altivo e orgulhoso. Então, quem anda de modo digno, segundo Paulo está dizendo, anda com humildade, anda com mansidão. Pergunta do seu irmão, você é manso? Você é mansinho? Ou você é um leão? Ou você é um pitbull? Ou você é um valentão? Irmãos, aqui nós precisamos entender esse conceito de mansidão. Mansidão não é aquela pessoa bobona, assim, o boboca, sabe o boboca? O bananão, ou a bananona, né, para não ficar só para os homens. A boboca ou o boboca, sabe aquele cara que é todo bobão, todo... Não é isso que é ser manso, não. Manso não é uma pessoa boba, e muito menos é uma pessoa fraca. Manso não é fraco. Jesus foi manso ou não foi? Mas ele revirou a mesa dos cambistas e era manso. Então veja que mansidão não tem nada a ver com ser boboca, ser besta, ser bobo. Mansidão não tem a ver com isso. Mansidão que Paulo está querendo nos dizer aqui é no sentido de que é alguém que tem uma força, autoridade e poder, mas exerce isso de modo suave, calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver, isto deva um amigo, calmo, sereno e tranquilo, devo a um amigo, que só por ele eu pude obter essas características. Os novinhos nem se lembram, nem sabem o que eu estou cantando aqui, né? Apesar de eu ser novinho, mas conheço das histórias. Tinha uma caixa de fita cassete no carro da dona Rosilene, no Del Rey Prata, que ela só fazia trocar lá, e toda vez era Logos, era só esses antigões aí. Manso é a suavidade, é a força da pessoa forte, da pessoa que tem autoridade, mas que exerce essa força de modo suave, de modo meigo, de modo a procurar evitar o dano para os outros, para as pessoas que até são fracos. O manso é aquele que tem até uma personalidade forte, porém ele é sensível no trato com os fracos. Os fracos pisam em outros fracos. Uma pessoa que é fraca de caráter, quando ela tem oportunidade de enxotar alguém, tem alguma posição, alguma autoridade na mão, alguma oportunidade de humilhar alguém, quem é fraco de caráter e quem não tem a mansidão, que é um fruto do Espírito, Gálatas capítulo 5, verso 23, um dos frutos do Espírito é a mansidão. Quem não tem mansidão é fraco. O manso é forte, o fraco não é manso. Entenderam a lógica? Aquela pessoa que é mansa é aquela que tem autoridade e sabe lidar com fortes e com os fracos. Sabe aquela pessoa, que eu até uso aqui simbolicamente aqui a figura de um leão. O manso é aquele leão domesticado, ele tem na sua natureza, ele tem a força para... E a característica na sua constituição natural, ele tem a força, ele tem o poder para devorar um cervo. Mas quando ele é domesticado, ele consegue controlar essa força e não comer o cervo, e não devorar o cervo. Simbolicamente, uma pessoa mansa tem a força do leão para devorar um cervo fracote, mas ele domina o seu ser, a sua natureza, a sua força, o seu poder, para não infligir prejuízo e dano àquele que é fraco. Esse é o manso. Simbolicamente, o manso não é aquele que é meigo diante de um leão e brabo diante do cervo. Não tem ao contrário também? Tem gente que na frente do pastor é mansinho, aí vai para a frente daquele irmãozinho lá do cantinho, é brabo, briga, grita, xinga, aí chega na frente do pastor, que é a autoridade da congregação, e, oi pastor, tudo bem? Aí na frente do irmãozinho lá do porteiro, ei rapaz, o que tu está fazendo aí? Deixa de ser um sem vergonha. Aí o pastor chega, meu irmão, pastor, tudo bem? Isso não é ser manso.
só é manso na frente de quem tem mais autoridade que ele. Aí é manso? Então isso não é mansidão. Isso é fraqueza de caráter, de alma, de espírito. É falta do fruto do espírito, da mansidão. Então, ser feroz, tem até aquela expressão secular que o pessoal é valente, é feroz com os pequenos e tchutchuca com os grandes. É isso. Isso não é ser manso, irmãos. Ser manso é ser sensível e até certo ponto protegendo os fracos, em detrimento de valer-se da sua própria força, do seu próprio poder. Isso é uma obra e é uma característica que é concedida pelo Espírito Santo. Gálatas 5:23 é um fruto do Espírito. A mansidão não é nossa, porque por nós mesmos nós vamos querer sempre nos revidar, vamos querer sempre buscar o nosso próprio interesse, nós vamos querer sempre devorar o servo. Quando tiver o poder na minha mão e eu tiver a capacidade de bater em alguém, demitir alguém, fazer algo, isso daí eu vou colocar, mas o manso ele abre mão e ele usa de benevolência para com os fracos. Esse é uma característica de alguém que anda de modo digno. Paciência é outra característica desprezada pelo mundo romano, pela vida secular. Aqui, irmãos, paciência ou longanimidade. Isso significa alguém que nunca revida. Já viu aquele tipo de gente que você fala, briga, xinga, e o cara está assim na tua frente. Irmão, Deus te abençoe. Ô, irmão, me desculpa. Já terminou, Jéssica? Não tem aquele meme antigo aí? Não é a Jéssica aqui, não. Já terminou? Eu quero compartilhar uma experiência pessoal. Chegou uma época na minha vida, eu estava vivendo um período assim, saindo da juventude, ali, entrando na maioridade, ali, 19, 20 anos. Aí eu brigava com o Naldo, assim, sabe? E eu ficava instigando ele. Por coisa pouca e quase nada, eu era motivo para brigar. Às vezes eu pegava até cabo de vassoura, eu ia para cima. Aí ele só fazia assim, sai para lá, ele é maior do que eu, ele não aguenta um cuspe e vem para cima de mim. Aí ele depois eu soube, né? Ele falou para a mamãe um dia, papai compartilhou lá, mãe, o Verlan vai falar, brigar, reclamar, não vou fazer nada, vou ficar calado. E isso ele fez, eu falava, brigava, xingava. Ele olhava para mim, parecia que dava mais raiva ainda na mim, dava mais vontade de ir para cima dele. Até que um dia eu estourei e falei um monte de besteira, e aí o papai olhou para mim assim e disse, mas Verlan, o que está acontecendo contigo? Tu não era assim? Aí, é mesmo, pai, me desculpa, não sei o que e tal. E foi aquele momento aí, depois que eu vim entender, ou seja, ele foi paciente, longânimo, não revidou, tinha todo o direito de revidar as minhas injúrias, os meus xingamentos da minha juventude, mas ele usou de paciência, não revidou em nenhum momento, e isso foi cura para a minha alma. Naquele momento, esse foi um processo que eu recebi cura, por algumas razões da vida que eu estava agindo dessa maneira, recebi cura por alguém ter decidido agir com paciência, sem revidar, tendo direito de revidar, mas ele decidiu ser longânimo. Sabe o que é longânimo, irmãos? Imagina um pavio bem longo, assim, que demora para... Quando a gente faz assim é porque a gente está com raiva, né? Dá aquela baforada no nariz, assim. O longânimo demora para fazer isso. Isso significa longanimidade. Isso também é um dom, um fruto do Espírito Santo. E é uma característica que Jesus determinou a nós. Olha Mateus capítulo 5, verso 43. Amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Tem alguém paciente aí? Agora eu pergunto de novo. Tem alguém paciente que, segundo Mateus 5, 44, que ora pelo que te maltrata, que abençoa quem te maldiz, que ama quem é o teu inimigo, que bendiz aqueles que te amaldiçoam? Tem alguém paciente aí, irmãos? Veja como é difícil andar de modo digno da chamada de Deus, mas Paulo está dizendo, precisamos andar. E esse nunca revidar, irmãos,
é suportar tudo isso sem amargura e nem lamento, ainda até com um sorriso no rosto. É difícil, né, ser crente. É difícil nós andarmos de modo digno. É a figura, eu até brinco aqui, o ser paciente é a figura do cachorro vira-lata. Ele pega a bicuda, pega chute na rua, tal, mas dá um pedacinho de carne se ele não vem correndo na tua mão para comer. Vira-lata não é assim? Apanha, 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 mas depois ele volta lá, lambendo a tua mão, está lá cheirando teu pé. O paciente é assim, nunca revida, mas está sempre suportando sem amargura, sem desenvolver a amargura no coração e sem lamentar. A outra virtude é o suportar em amor. Paulo está dizendo aqui, esse suportar em amor na verdade, é a atitude prática da vida do crente, que é humilde, manso e paciente. Quando eu sou humilde, sou manso, sou paciente, eu suporto tudo em amor. É isso que Paulo quer dizer, ou seja, porque eu sou manso, porque eu sou humilde, porque eu sou longânimo ou paciente, eu suporto as diferenças nos nossos relacionamentos. E suportar não é aturar. Aturar é assim, eu estou aqui porque não tem outra opção para aturar o meu chefe chato, que me persegue. Eu aturo ele. Aturar é diferente de suportar. Suportar é em amor, suportar é estar até certo ponto satisfeito e, como Paulo escreve aos Filipenses, é estar numa atitude de contentamento em qualquer situação, suporta tudo em amor. Aturar aturar algo ou alguém não expressa amor. Eu aturo porque é o pastor, eu aturo porque é o meu chefe, eu aturo porque é a minha mãe, então eu estou aturando, mas eu não estou dando nem a mínima para o que o meu chefe diz, para que a minha mãe diz, para que meu pai diz, para que a liderança diz, eu estou só aturando. Suportar não é aturar, suportar tem o objetivo de restaurar relacionamento, tem o objetivo de produzir paciência, tem como resultado gerar unidade. Suportar em amor é reconhecer que somos imperfeitos, mas fazer de tudo para que nessas imperfeições nós possamos achar alternativas e soluções para caminharmos juntos. Paulo diz, inclusive, no verso de número 3, nós devemos nos esforçar diligentemente para que, pelo vínculo da paz, para que essa unidade de Cristo seja vivida e experimentada em nós. E essas são as virtudes. E rapidamente os fundamentos que Paulo, a partir do verso de número 4 em diante, Paulo começa a falar sobre o fundamento doutrinário daquilo que é a unidade em Cristo. Lembra que eu falei que unidade não é uniformidade? Uniformidade são todas as pessoas iguais, é querer que todo mundo pense igual, é querer que todo mundo se comporte da mesma maneira, é querer que todo mundo viva do mesmo jeito, é nivelar pela média todo mundo. Jesus e Deus não nos chama para vivermos todo mundo iguaizinhos, não. Unidade é a união harmônica entre coisas e pessoas diferentes. Unidade é judeu vivendo com grego, e ambos o mesmo corpo de Cristo, unidos, uma mesma unidade. Exemplo de unidade, aqui o meu corpo é uma unidade, cujo nome desta unidade se chama Everlan. Mas nessa minha unidade, que se chama corpo de Everlan, o que nós temos? É tudo igual. O meu lado direito é igual ao meu lado esquerdo? Qual é o teu lado preferido quando tu vai tirar foto? Tu vai tirar do lado direito ou do lado esquerdo? Qual é o lado que mais te beneficia? Você escreve do mesmo jeito com a mão direita do que com a mão esquerda? É igual? Você tem a mesma força da perna esquerda que tem na perna direita? Ou esquerda que tem na direita? É tudo igual? Isso aqui é o quê? O que é isso aqui? O que é isso aqui? São iguais? Sim ou não? Mas fazem parte da mesma unidade que se chama corpo de Everlan? Sim ou não? É assim que é o corpo de Cristo.
judeu vivendo como judeu, na sua característica, africano crente em Jesus, vivendo como africano, indígena crendo em Cristo Jesus, vivendo na sua cultura indígena, claro que sem as idolatrias. É o americano sendo americano, crente em Jesus, vivendo na sua cultura, na sua forma, mas todos esses, debaixo do sangue de Cristo, vivem harmonicamente na unidade que se chama corpo de Cristo. Não tem pessoas iguais, não tem gente igual, é tudo diferente. Tem gente que vai ser líder, tem gente que não vai ser líder, tem gente que é pastor, tem outro que não vai ser pastor. Nesse corpo, nesta unidade que se chama Cristo, corpo de Cristo, tem apóstolo, tem profeta, tem pastores, tem mestres, tem evangelistas, tem missionários, e tem gente que não é nada disso, mas faz parte da mesma unidade que se chama corpo de Cristo. Então isso é unidade, foi para isso que Cristo nos chamou, para vivermos nesta unidade, todos nós diferentes, mas todos nós vivendo juntos, dentro do mesmo corpo de Cristo, da mesma graça, recebendo do mesmo poder. É isso que o Senhor nos chama para viver. E qual é o vínculo que nos une? O vínculo da paz que nos une, Paulo diz aqui, é um só corpo, não tem dois corpos. Não tem a igreja de Israel e a igreja dos gentios, é uma só igreja, é um só corpo, uma só igreja verdadeira. Qualquer outro ensinamento fora disso é engano, é mentira. Não o corpo de Cristo está acima das denominações. O corpo de Cristo é supradenominacional. A igreja Assembleia de Deus é que é a igreja verdadeira. Não, aí o batista vai dizer, somos nós que somos a igreja verdadeira. Aí a católica vai dizer, não, nós somos a igreja, afinal nós somos desde Pedro, o primeiro papa, e todo mundo se diz a unidade, todo mundo se diz ser a igreja verdadeira, mas a igreja verdadeira, o único corpo de Cristo é a união de gregos, judeus, gentios, todos sendo uma única família em Cristo Jesus. Paulo diz, o que nos une é o sangue de Cristo em um só corpo. Não existe duas igrejas, não existe dois corpos, é um só corpo. Um só Espírito, é um só Espírito que nos conduz à verdade. O que nos une é que apenas um Espírito é que age em nós, por meio de nós e no meio de nós. É um só Espírito, não tem um outro Espírito que vai trazer revelação, conhecimento. O que torna o corpo de Cristo, o que nos faz viver em unidade é que é um só Espírito e que todos nós, gregos, judeus, gentios, árabes, muçulmanos, todos os que creram em Jesus têm apenas uma só esperança. Essa uma só esperança é a única, só tem uma esperança da gloriosa volta de Jesus, tanto para judeus quanto para gentios, tanto para aqueles que estão mortos em Cristo, que receberão um corpo glorioso, os vivos que serão transformados quando da sua vinda, é uma só esperança. Por isso nós somos um, por isso o corpo de Cristo é um só Senhor. E este aqui, Paulo está querendo dizer que este um só Senhor, que promove a unidade, apenas um que morreu por nós, que ressuscitou e que vive em nós, e que um dia virá para nos buscar. É só um Senhor. É só um Deus, é só um caminho. É difícil crer que dois crentes, irmãos, é difícil nós imaginarmos se nós temos um só Cristo, que é um só Senhor, temos a mesma esperança, temos um só Espírito que nos ilumina, temos um só corpo. Como é que nós não conseguimos andar em unidade? Mais é aquilo que nos une do que o que nos separa. Paulo vai dizendo ainda aqui, é uma só fé. E aqui, essa uma só fé, é tanto um conteúdo doutrinário e teológico, quanto também uma só fé de confiança na pessoa de Jesus Cristo. Quando eu digo que é uma só fé, não existe ecumenismo. Já ouviu falar de muitas igrejas que misturam, aí reúne todo mundo lá, o candomblessista, eu já até vi uma Assembleia de Deus Pentecostal Candomblessista de não sei o quê. Eu já vi uma igreja assim, ou seja, é uma mistura de todas as crenças, de todas as doutrinas. É a doutrina do candomblé, junto com a doutrina do catolicismo, junto com a doutrina pentecostal, junto com a doutrina batista, tudo num único caldo religioso.
e está sendo anunciado dizendo, não, é o amor. É o amor que nós temos que pregar. Não, Paulo está dizendo, é uma só fé, porque é só um que salva. É só um que é o caminho, é só um que é a verdade, é só um que dá a vida, não tem outra alternativa, não há outro nome pelo qual importa que os homens sejam salvos. O Evangelho, irmãos, aquilo que nos une, o Evangelho, ele é exclusivista, só tem um Senhor, só tem um Salvador, só tem um nome que salva, só tem um sangue que liberta, só tem uma cruz que liberta, só tem um Evangelho, só tem uma mensagem. Doutrina também precisa ser compreendida e vivida. E quando Paulo diz é uma só fé, ele está dizendo justamente isso, que nós temos apenas uma única confiança, um único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então não misture, não fique com peninha de dizer para o mundo, para causar, não fique com medo de causar assim, desconforto. Não é verdade, Jesus é amor. Não, mas vai para o inferno. Se não aceitar Jesus, Ele é o único caminho, só Ele salva, só Ele liberta, só Ele leva para o céu. A mensagem dos missionários suecos que vieram aqui era simples, mas objetiva e cristocêntrica. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza e Jesus leva para o céu. É só Jesus. É uma só fé em Cristo Jesus. Edificar uma suposta para tentar promover uma uniformização fundamentado em ensinamentos não bíblicos, só para quebrar as diferenças, para ficar todo mundo no mesmo uniforme, isso é a mesma coisa que edificar uma casa sobre a areia. Mas quem vive em uma só fé, precisa entender que tem uma doutrina, tem um ensinamento verdadeiro, absoluto. Nós vivemos nos dias em que a verdade é relativa. Isso é a tua verdade, a minha verdade é outra. Quem já ouviu falar isso? A minha verdade é outra, essa é a tua, esse é o teu ponto de vista. Não, a verdade é absoluta. Eu sou o caminho, a verdade é uma pessoa, eu sou a verdade e eu sou a vida. Essa é uma só fé. E lá João, escrevendo na sua revelação em Apocalipse, ele inclusive diz, olha, a Babilônia está enganando aí, a grande meretriz está enganando. E João diz, a mensagem do anjo lá em Apocalipse 18, verso 4, sai do meio dela, sai da Babilônia, povo meu, sai desse engano, dessa mistura de fé. Tem uma só fé que salva, e essa fé tem que ser em Cristo Jesus, e um só batismo. Esse batismo aqui é o batismo da união que o Espírito Santo de Deus promove em fazer com que todos nós, completamente diferentes, nos tornemos um só corpo em Cristo Jesus. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer sejamos judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um só Espírito. Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 12, verso 13. E o batismo do Espírito é o batismo do Espírito, é essa confirmação do Espírito que nos garante e que testifica conosco que nós somos filhos, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E por último, que torna o vínculo da unidade do corpo de Cristo, Paulo diz, é um só Deus e Pai de todos, que age sobre todos, por meio de todos, e que está em nós, habitando e agindo em nosso meio. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Ou seja, Ele age por meio de grego, Ele age por meio de judeu, Ele age por meio de gentil, Ele age por meio de índio, Ele age por meio de amazonense, Ele age em todos porque Ele é um só Deus e Pai de todos nós. Então, meus irmãos, que nós possamos viver a unidade em Cristo Jesus, porque esta é a forma digna que Paulo exorta e ordena que nós andemos com essas características, observando esses fundamentos, e que o Senhor nos ajude, irmãos, e que nós nos esforcemos diligentemente para sermos agentes para promover a unidade do corpo de Cristo. Amém, meus irmãos?
Quero fazer uma oração breve e já passar a palavra para a missionária Rosilene. Fique de pé, meu irmão, nessa noite, para que nós possamos pedir ao Senhor como nós precisamos desse espírito, esta unidade, desta disposição de vivermos em um só corpo, uma só fé, um só batismo, um só Espírito, um só Senhor, um só Deus e Pai de todos nós. Pai, em nome de Jesus, clamamos a Ti e te pedimos, nesta hora, meu Deus, que o Teu Espírito Santo possa agir em nosso meio, Pai, possa desenvolver as habilidades e desenvolver os frutos do Espírito em nós. Dá-nos a mansidão, Senhor, a temperança, domínio próprio, amor, Senhor, longanimidade, Pai, que nós possamos ser encontrados dignos da chamada e da vocação que o Senhor tem para cada um de nós. Cada um de nós, Senhor, possamos viver na chamada que o Senhor nos deu. Uns são chamados para a liderança, outros são chamados para o evangelismo. Pai, a cada um, o Senhor tem um trabalho preparado, o Senhor tem uma obra específica. O Senhor age por meio de todos nós, em todos os lugares, Pai. Por isso, meu Deus, desperta-nos para esta importante compreensão da vida em unidade, no corpo de Cristo. Há um só corpo que o Senhor nos chamou para viver. Portanto, meu Deus, que nós possamos aprender esta verdade apostólica, essa verdade bíblica, e que possamos viver na Tua presença de modo digno da chamada que o Senhor tem para nós. Assim, meu Deus, nós oramos, assim nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.